Com a batalha eminente acontecendo entre Garp e Aokiji, uma coisa é certa: Aokiji ainda não tem certeza se ele quer ser mesmo um pirata ou não. Porém, isso não foi a maior revelação nesse capítulo, pois ficamos sabendo a respeito do paradeiro do último Poneglyph, e o mais incrível é que parece que ele se encontra com Monkey Dragon. Agora, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica aí que eu vou falar sobre isso agora. Salve família, Salmo Souza na área. E o que é que está acontecendo nesse arco de Egghead? É mistério atrás de mistério, batalha atrás de batalha, tá sensacional. Ver Garp agora solando a Aokiji foi incrível, não tem preço. Agora vocês já sabem por que a Aokiji não teve coragem de matar Luffy quando ele se encontrou com ele pouco antes da saga de Water 7. Então, Garp é brabo demais. Agora, galera, falando sério, deixa esse likezão, se inscreve no canal. Vamos atingir a marca de 40 likes e chega de enrolação e lá vamos nós. Na capa colorida desse capítulo, podemos ver os Mugiwaras dormindo, com cada um fazendo bolha em seu nariz, exceto Sanji, pois ele está apenas deitado lendo um livro. É interessante notar que nem Nami e nem Robin estão nessa capa. Será que na próxima veremos uma capa só com as mulheres? E também será que foi por causa disso que Sanji era o único acordado vendo um livro, pois ele estava olhando as imagens que estavam aparecendo para ele? O capítulo começa onde o último parou, com Garp causando destruição para todo lado na ilha Hashinozu, depois de usar o seu Galaxy Impact. Vemos que o navio de guerra está caindo e Prince Gruz usa os poderes de sua Akuma no Mi para criar uma massa gigante de argila para que amorteça a queda do navio. O engraçado dessa cena é você ver Garp se perguntando como ele ficou tão fraco depois dele causar esse estrago todo. E outra cena interessante é você ver os marinheiros ali morrendo de raiva de Garp pelo fato dele ter jogado o navio daquela maneira, sem nem se preocupar com os marinheiros que estavam dentro do navio. Logo em seguida vemos Kobe junto com Hibari correndo em direção a Garp. Kobe fica feliz por todos eles terem ido ajudá-lo. Um ponto interessante é que Kobe diz que até mesmo quem não era da Sword estava por lá para salvá-lo. Então, pelo que eu entendi, ele estava se referindo a Prince Gruz e a Kujaku. Parece que eles dois não são da Sword e sim somente da Marinha. Podemos ver Kujaku falando que Garp exagerou na força e também que Kobe é um moleque mimado e fofo. Será que Hibari vai ter concorrência na hora de conquistar o coraçãozinho de Kobe? Prince Gruz diz que por mais que Garp tenha dito que Kobe seja o futuro da Marinha, ainda assim ele não vai perdoá-lo por isso e vai arrastá-lo de volta. Vemos então que enquanto Hibari corre, ela fala para Garp que não conseguiu retirar as algemas de Kobe e nesse momento ela acaba sendo congelada por Aokiji. Vemos então que enquanto alguns dos marinheiros começam a pedir para Aokiji descongelar Hibari, os piratas que estavam por ali começam a ficar felizes e vibrar bastante pelo fato de Aokiji ter chegado na batalha. Aokiji então diz que não pode deixar Kobe escapar da ilha enquanto Barba Negra não estiver por lá. Então galera, agora temos a confirmação de que realmente Barba Negra não está na ilha Hashinozu, como o próprio Hongo tinha dito para Shanks lá em Elbaf, que Barba Negra tinha saído da ilha. Então agora está totalmente confirmado que Barba Negra não está por lá. Vemos agora um flashback de Aokiji no qual ele estava em uma ilha qualquer e por lá ele tinha se encontrado com alguns dos piratas de Barba Negra e tinha congelado eles. Barba Negra então entra no bar onde Aokiji estava e pede para ele descongelar os seus companheiros. Aokiji então diz que não foi ele que atacou primeiro e que ele está de mau humor e de coração partido. Na cena seguinte vemos que algum tempo se passou ali no bar e Aokiji já está numa boa com os piratas de Barba Negra. Ele também descongelou os outros piratas que ele havia congelado. O clima parece tão divertido que Aokiji está contando como foi a sua batalha contra a Kainu. Ele diz que a Kainu falou para ele que quando ocorre uma luta entre companheiros, as coisas podem esquentar. E Aokiji respondeu: "É claro, porque você é feito de magma."
Aokiji também conta para eles que ele tinha perdido a sua perna na batalha contra Kainu. Então galera, foi impressão minha ou pareceu mesmo que Aokiji estava fazendo de tudo para tentar ganhar confiança dos piratas de Barba Negra? Eu mesmo não consigo entender por que ele mostrou que ele tinha perdido a sua perna, até porque isso aí mostraria uma de suas fraquezas. Para mim isso é uma maneira de tentar ganhar a confiança de Barba Negra, justamente para entrar na tripulação de Barba Negra sendo um espião dentro dela. Eu mesmo não me surpreenderia em nada se mais na frente mostrasse que Aokiji na verdade é apenas um espião e que ele trabalha para a SWORD. Voltando para o capítulo, depois que Aokiji revela que perdeu a sua perna, Avalo Pizarro pergunta para ele se ele arrancou um braço de Akainu. Porém, Aokiji diz que não, mas deixou Akainu coberto de cicatrizes. Catarina Devon então diz: por falar em cicatrizes, você conhece a pessoa com a marca de cicatriz de queimadura? Barba Negra e Jesus Bug então dizem que existe 4 Road Poneglyph e que um deles estava com Kaido e o outro estava com Big Mom. Além do mais, um ele não conseguiu encontrar e o outro está com o homem da cicatriz de queimadura. Aokiji então diz que poderia ser ele mesmo, porém Vasco Shot disse que Aokiji ganhou aquelas queimaduras recentemente, então não poderia ser ele. Lafitte revela que esse mesmo homem da queimadura viaja em um navio completamente negro e dizem que as embarcações inimigas que tentam se aproximar são engolidas por um redemoinho gigante e que pode ser que ele tenha comido uma Akuma no Mi. Shiryu então diz que aposta que ele é do governo mundial e que o governo é muito corrupto e que se eles tiverem um Road Poneglyph, os piratas não poderiam chegar até o One Piece. Então galera, nessa cena aí temos 2 revelações importantíssimas. Primeiro, com relação a esse Road Poneglyph que Barba Negra não conseguiu encontrar, que provavelmente é esse que está em cima de Zunisha na ilha de Zou. Então, Barba Negra, até esse momento que ele estava conversando com Aokiji, ele ainda não tinha esse Road Poneglyph. A outra questão é que esse último Road Poneglyph, que está com esse homem de queimadura, quem seria ele? Se vocês me perguntassem isso aí há um capítulo atrás, eu acharia que seria Jaguar de Sal. Porém, como chegamos nesse capítulo atual, e eu já vi também que a frase que Kid tinha mencionado era um homem de queimadura, nunca falou nada que era a respeito do rosto ou tudo mais, é simplesmente um homem de queimadura, da cicatriz de queimadura. Então, eu comecei a acreditar que possa ser Dragon por 2 motivos. Primeiro, Dragon vive de capa, então não temos como saber se Dragon tem alguma queimadura, alguma cicatriz de queimadura em seu corpo. E segundo, pelo fato de ter dito que ele andava em um navio negro e que quando outras embarcações inimigas se aproximavam dele, essas embarcações eram meio que engolidas por um redemoinho gigante. E como eu acho que Dragon comeu Akuma no Mi do vento ou da tempestade, algo do tipo assim meio parecido, eu acredito que pode ser que seja Dragon, até porque existe uma teoria bastante interessante que diz que Dragon ele era da Cip Zero, portanto ele tinha acesso a informações do governo mundial, ou seja, ele sendo da Cip Zero, ele meio que também fazia parte do governo mundial. Depois eu vou pesquisar um pouco melhor a respeito dessa teoria de Dragon ter sido um agente da Cip Zero e talvez por isso de ter visto tanta podridão, quem sabe ter visto até a mãe de Luffy morrer diante dele por alguma falha do governo mundial. Quem sabe algo assim possa ter feito com que ele tenha virado esse revolucionário e esteja ativamente lutando contra o governo mundial. Eu vou pesquisar melhor, depois quando eu puder eu trarei um vídeo explicando aqui para vocês. Mas, voltando para o capítulo, Aokiji diz que não sabe de nada a respeito dos Poneglyph e que sua única lembrança está relacionada a Robin e a Saul. Lafitte então diz para Barba Negra que se ele roubar a Akuma no Mi de Aokiji, eles aumentariam sua força ainda mais. Aokiji ouve isso e ataca imediatamente, transformando Vasco Shot e Avalo Pizarro em gelo. Barba Negra então arrega e pede desculpas para Aokiji, pois ele não foi para lá para brigar. E logo em seguida,
pede para Aokiji entrar para o seu bando. Aokiji então nega, porém Barba Negra diz que ele não tem mais nada a perder, pois piratas seguem cada qual aos seus ideais e ficam juntos enquanto seus interesses são incomuns, pois eles são livres para fazerem o que bem quiserem. A cena volta para o presente, podemos ver Garp dizendo para Aokiji soltar Kobe e voltar para a marinha. Porém, Aokiji não tem intenção de fazer isso e ataca Garp usando o Ice Ball, assim congelando Garp. Nessa cena tem algo interessante, reparem que Aokiji chama Garp de Garp-san, como se fosse Senhor Garp, como se ele ainda tivesse demonstrando um sinal de que ele ainda tem muito respeito pelo velhinho Garp. Então, galera, já vai ficando mais claro que Aokiji tá como se fosse um infiltrado no bando de Barba Negra. Reparem bem como continua essa cena. Aokiji pergunta para Garp se ele teria coragem de matar seu primeiro discípulo para salvar seu discípulo favorito. E Garp então diz que Aokiji tem que viver o presente. E logo em seguida se liberta da bola de gelo e ataca Aokiji dizendo que pessoas indecisas são fracas. Ele segura Aokiji pelo rosto, dá para perceber que Garp está usando o haki de armamento em sua mão e depois joga Aokiji contra o chão com uma imensa força. E nessa parte aí já indica de que Aokiji não está lutando a sério. O próprio Garp menciona isso, dizendo que Aokiji está indeciso. Na verdade, fica muito claro de que Aokiji ele não tem certeza de que estar no bando de Barba Negra é a melhor coisa a se fazer. Então, eu acho que por isso ele não está lutando a sério, ou quem sabe alguma maneira de fingir que eles estão lutando e Garp está fazendo uma demonstração aí de que ele está querendo derrotar Aokiji realmente. Aokiji vai fazer uma demonstração de que quer derrotar Garp mesmo. Eu sei lá, como eu falei aqui no começo, eu não me surpreenderia se em algum momento for revelado de que Aokiji é da Sword e que isso aí foi alguma estratégia. Quem sabe foi até o próprio Aokiji que revelou para Garp onde Kobe estava, tanto é que Garp foi diretamente para Hashinozu. Eu sei que é a ilha onde Barba Negra tem a sua liderança, né? Porém, Kobe poderia estar em qualquer lugar, poderia estar em algum navio junto com Barba Negra preso. Só que Garp já foi diretamente para Hashinozu. Quem sabe é alguma trama entre eles dois. A cena muda novamente e podemos ver o momento em que Law e sua tripulação tinha sido derrotada por Barba Negra. Enquanto a maioria dos piratas do coração estão no meio do mar, pois o submarino estava totalmente destruído, podemos ver Law e Beppo caídos no chão. Próximo a eles estão Barba Negra, Jesus Bug, Doc Ki e Van Algu. Barba Negra então está decidindo o que vai fazer com Law, se ele vai ficar com sua Akuma no Mi ou retirar para vendê-la. Ele então pergunta para Law se é verdade que Law poderia fazê-lo ficar imortal. Nesse instante vemos Beppo se lembrando do momento em que Chopper lhe deu uma pílula dizendo que ela poderia o deixar na forma Sulong, mas não tinha certeza se ela iria funcionar. Beppo então come a pílula, entra no modo Sulong, vai em direção a Barba Negra, larga uma patada que arremessa Barba Negra e Van Algu para longe, pega Law e foge para o mar. Como todos os piratas de Barba Negra têm Akuma no Mi, eles não podem segui-los. E assim, Law e Beppo conseguem escapar. Por mais que Law queira voltar para salvar os outros companheiros, Beppo não permite e diz que eles sobreviveram esse tempo todo. Então, eles não vão morrer. O narrador anuncia a derrota dos piratas do coração. Então, galera, até o momento dessa batalha de Barba Negra contra Law, pelo que eu entendi, Barba Negra tinha apenas o Road Poneglyph de Big Mom, que foi no momento em que Aokiji e Van Algu invadiram Holy Cake para sequestrar Pudim. Provavelmente eles devem ter pego uma cópia do Road Poneglyph de Big Mom. E como Law já tinha o Road Poneglyph de Zou e também de Kaido, nesse momento Barba Negra deve ter conseguido roubar os Road Poneglyph de Law. Então Barba Negra tem agora pelo menos 3, que é o de Kaido, o de Big Mom e o de Zou, faltando apenas o que está na mão desse homem da cicatriz de fogo. Agora, será que é Dragon mesmo? Porque se for Dragon, vai facilitar bastante para Luffy, porque ele não vai precisar
ter que enfrentar ninguém novamente, que nem ele teve que enfrentar Big Mom e Kaido. Agora vai ser que nem quando foi na Ilha de Zou, quando ele não precisou enfrentar ninguém e conseguiu o Road Poneglyph. Se tiver na mão do pai dele, para ele vai ser só alegria. Galera, saiba que semana que vem não tem capítulo, infelizmente, assim como infelizmente esse vídeo chegou ao final. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.